desdobramento da história sob a perspectiva cristã, é importante lembrar que existe uma linha do tempo agendada de eventos e, ao longo dessa linha do tempo, repetidas vezes, um homem aparece, um homem envolto em mistério, um homem envolto em trevas, o homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o homem do pecado. À medida que vivemos nossas vidas a cada dia e nos aproximamos do fim dos dias, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos de uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias que a Bíblia nos advertiu. Estamos vivendo nos últimos dias que a Bíblia fala. A noção de que o mundo está em uma encruzilhada não é clichê. É uma realidade marcante para aqueles que veem o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não está apenas tic-taqueando, está pulsando com as batidas do cumprimento profético a cada tic-tac, a cada passo mais perto da chegada de um enredo delineado pelo divino. Não estamos falando esta noite sobre uma invenção fantasiosa e leve. Estamos falando sobre o tic-tac do relógio e a virada do calendário e a passagem dos anos que está inexoravelmente e incessantemente se movendo em direção à chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o ímpio, o filho da perdição, o perverso, o próprio anticristo. No meio dessa grande narrativa, nos deparamos com um tópico de gravidade inquietante. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O título em si pode surpreender os sentidos, mas é um chamado claro para introspecção e vigilância. É um chamado para os cristãos ao redor do mundo estarem alertas. Um chamado para os cristãos serem sóbrios e vigilantes. O sermão de hoje serve a um propósito duplo. Primeiro, alertar sobre a presença muito real do espírito do anticristo em nosso mundo. Segundo, iluminar como esse espírito está preparando o cenário para eventos potencialmente surpreendentes em 2024. Estamos em um ponto crucial da história em que as trevas e a decepção estão aumentando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para nossa discussão. Ele afirma em 1 João 4:3: todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Esta passagem destaca uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual que influencia ativamente nossas sociedades, mídia e até comunidades locais. É importante reconhecer que o surgimento do anticristo como um homem será precedido pela influência pervasiva de seu espírito em nosso mundo. Em 1 João 2,18, João adverte: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Essa urgência nos leva a reconhecer nosso lugar nesses tempos proféticos. Compreender o espírito do anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de focar apenas no indivíduo. Observar o aumento da iniquidade, da decadência moral e da decepção nos ajuda a discernir os sinais da nossa era, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024, essencialmente, é uma continuação do que vem fazendo desde o início da última hora que o apóstolo João menciona. É uma continuação. O primeiro tópico que abordaremos hoje não é exatamente algo que o anticristo fará, mas algo que nós, como crentes, devemos observar. O papel da instabilidade política no cumprimento da profecia. A paisagem global atual, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é mera coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para o surgimento do anticristo, levando a sua chegada em um mundo dividido, muito parecido com o que vemos hoje.
O mundo em seu estado atual clama por paz, um desejo profundo que ecoa entre nações divididas por conflitos e divisões. Esse clamor universal é por paz. As condições que estamos testemunhando são precisamente as condições que poderiam pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de paz falsa. Na Bíblia, Daniel 8:25 prevê: "E pela sua sagacidade fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado." Esta passagem retrata vividamente a natureza enganadora do anticristo, usando a paz como uma fachada para suas verdadeiras intenções. Outro versículo bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo chegará como um homem que inicialmente parece ser um portador de paz é encontrado em 1 Tessalonicenses 5:3. "Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão." Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo explora o conceito do dia do Senhor, um termo que significa biblicamente o momento em que Deus executará julgamento sobre o mundo incrédulo. Esse evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 Tessalonicenses 4:15-17, onde todos os cristãos são levados corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não creem. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente interrompida, assim como dores de parto que repentinamente acometem uma mulher grávida durante as fases iniciais da tribulação, um período de provações e tribulações que se segue ao arrebatamento. Os incrédulos serão iludidos por um sentido enganador de paz e segurança, mas essa tranquilidade se mostrará passageira e enganadora. Em Daniel 9:27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo anticristo e depois quebrado no meio do período da tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, esse período de tranquilidade será interrompido à medida que os eventos da tribulação se desenrolam, revelando a natureza temporária e enganadora desse acordo de paz. A ascensão ao poder do anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático surgindo do caos da agitação global, oferecendo soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Qual é a única coisa que o mundo está clamando agora? É a paz. Não estou dizendo por um momento que o anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: instigar você a observar a necessidade desesperada e os apelos mundiais pela paz, e também a olhar para a descrição na Bíblia de como o anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes me pergunto como o anticristo unirá o mundo em paz e o fará aceitá-lo como seu único líder. O fato de o mundo se unir sob a liderança deste único homem deve mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de decepção e o poder puro da decepção do anticristo. Em que momento da história toda a humanidade ouviu e obedeceu ao governo de um só homem? Em que momento da história o mundo se uniu em paz sob o governo de um só homem? Em que momento da história o mundo viu um homem como Deus? Em que momento da história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um só homem? Em que momento da história toda a humanidade deixou de lado suas crenças religiosas para adorar um só homem? Em que momento da história o mundo inteiro foi obrigado a portar um sinal ou símbolo
como meio de lealdade a um único líder. Em que momento da história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender eram impossíveis sem lealdade a um governante? Em que momento um líder foi capaz de realizar sinais e maravilhas milagrosos em uma escala que enganou nações? Em que momento uma única figura política conseguiu intermediar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos? Em que momento um líder se levantou com tal carisma e autoridade que seu domínio foi aceito em diversas e muitas vezes conflitantes fronteiras culturais? A Bíblia nos diz quando isso acontece em Apocalipse 13. Em conclusão, a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina é um sinal significativo do trabalho do Anticristo ao preparar o mundo para seu papel ímpio nos eventos do fim dos tempos. Reconhecer e abordar essa tendência é crucial para os crentes, pois buscam navegar por esses tempos desafiadores, mantendo sua fé e testemunho em um mundo que está se afastando cada vez mais dos princípios da Bíblia. Se apreciou o conteúdo deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal Origens de Deus, Motivarei. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Esteja preparado para o que o futuro reserva. Que Deus ricamente abençoe a sua vida.